Você precisa salvar o mundo, mas antes precisa montar uma equipe com habilidades extraordinárias, mas isso pode ser um grande problema. E aí pessoal, eu sou o EF, o extraordinário figurante, porque hoje vamos recapitular o filme A Liga Extraordinária. Então já sabe, né? Pega sua dignidade se tiver e bora pra história. O filme começa no ano de 1899, quando alguns guardas estavam na Inglaterra em uma noite tranquila com vários assaltos e falecimentos, quando aparece um tanque de guerra nunca antes visto e começa a partir para cima, e o tanque invade o banco, quebrando tudo, e invadem um cofre. E lá dentro eles pegam ouro e vemos que eles pegam algumas plantas da cidade de Londres. E começa rumores dizendo que foi culpa da Alemanha, e alguns dias depois a Alemanha também foi atacada e vemos que tem um cara de máscara de prata que estava comandando tudo. E agora o mundo estava à beira de uma batalha violenta, pois os países estavam se acusando, pois aquele cara da máscara falava vários idiomas e estava fazendo parecer que era outro país. Agora vamos para minha casa, pois chega um homem branco de cavalo e vários primos meus estão se fazendo de figurantes. E ele pergunta a meu avô onde estava o Quartman e aponta para um velho. E ele chega dizendo que estava precisando de ajuda para a rainha, pois precisavam de pessoas especiais. E nisso o verdadeiro Quartman se manifesta e pergunta o que ele quer. E ele diz que a rainha estava organizando uma equipe extraordinária para vencer esse inimigo incomum da Europa. E ele diz que não queria se meter, pois já lutou muito pelo país. E nisso aparecem outros caras o procurando e aquele velho vai fingir de novo, mas levou no peito pra parar de graça. E começa um tiroteio muito louco e vemos que mesmo o velho, Quartman estava mais em forma que muitos. E aparentemente ele tinha uma força maior do que os humanos. Quando eles vão para o lado de fora, tem um dos capangas que está tentando fugir, mas ele calmamente pega seu óculos e sua arma e mesmo a 500 metros de distância consegue o acertar. Mas ele apenas o atordoou para conseguir informações, mas o cara se falece e do nada a casa que ele estava explode. E agora ele realmente vê que precisa voltar à ativa. Chegando em Londres, ele é levado para o quartel-general escondido, onde ele conheceria outros membros da equipe extraordinária. E aparece um homem chamado M, que era o responsável por recrutar os membros. E aparece um dos membros, que era o Capitão Nemo, que era um indiano de turbante, que era um pirata. E enquanto eles estão conversando sobre os próximos membros, Alan sente uma relada diferente e quem estava ali era o Skinner, o conhecido Homem Invisível. E logo depois aparece a senhora Mina Harker. E Alan acha que ela não era capaz, mas ele mal sabia o que ela sabia fazer. E agora o clima fica meio estranho, pois eles estavam se estranhando porque estavam juntando várias pessoas esquisitas com habilidades esquisitas para fazer um trabalho esquisito. Parece até aquela apresentação de ciência da 8ª série. Na saída, o Capitão Nemo diz que tinha uma forma de os levar sem ser a cavalo, e o cara aparece com uma limusine invertida, pois o negócio só tem motor e não tem lugar para sentar, e aquilo era muito avançado para aquela época. E dentro do carro, o Skinner começa a falar coisas idiotas e começa uma tensão entre Alan e Mina, pois ele ainda acha que ela não deveria estar ali. Ele chega em um casarão e quem atende é o Sr. Grey, e o cara era novo e diz que não tinha interesse em se juntar com aqueles caras esquisitos. Mas Mina aparece e ele repensa, pois aparentemente eles já tiveram alguma coisa no passado. E agora vem um momento legal que eles começam a falar das habilidades e Alan diz que já encontrou com Grey há muito tempo quando era mais novo, e aparentemente ele não envelhecia. Alan diz que foi abençoado por um xamã na África que disse que a África nunca o deixaria falecer. E o Capitão Nemo aparentemente era um gênio e um ótimo espadachim, além de ter habilidades acima dos humanos comuns. E tudo parecia legal, mas aquele cara da máscara de prata aparece com vários caras e eles estão encurralados, mas vemos que tem um cara do bem no meio deles e começa um tiroteio violento. E eles começam a lutar na loucuragem e vemos que os caras são realmente habilidosos. E Grey é fuzilado, mas ele era imortal. E o cara da máscara cinza consegue fugir, e quando volta, o Mina estava dando um chupadão em um dos capangas. E agora sabemos que ela era uma vampira. E geral fica assustado, mas ela diz que já estava satisfeita. E o cara que os salvou é o Sawyer, que era do serviço secreto americano, que foi enviado para ajudar. E eles saem pois precisavam ir para outro país, mas eles não sabem como chegar a tempo,
mas aí que vemos que o Capitão Nemo é diferenciado, pois ele tem um submarino gigante que tem a habilidade de ter vários tamanhos, porque às vezes ele atravessa a esquina, mas em outras o negócio é maior que um prédio. Eles precisam capturar o último membro da equipe, e estão atrás de um bicho grandão e conseguem o prender. E levando para o submarino, vemos que o bicho é grandão mesmo, e o pior de tudo que tinha cabeça de ovo. E Alan diz que o governo perdoaria se ele aceitasse fazer um serviço para a rainha, e ele fica relutante, mas como quer voltar para casa, decide aceitar o serviço. E ele começa a se transformar em humano porque o Sete Peles está saindo, e vemos que ele era um cara normal, e ele era apenas um médico que inventou uma fórmula capaz de colocar o monstro para fora. E o negócio saiu violento mesmo, porque a carcaça desse cara é pique grilo. Eles estão atravessando o oceano e Sawyer começa a dar em cima da mina, mas ela não quer nada e o submarino naquela época já tinha painel solar. E eles descobrem que o Máscara de Prata roubou as plantas de Veneza, pois era uma cidade que haviam vários túneis subterrâneos, e eles percebem algumas coisas esquisitas pelo submarino. Alan estava treinando tiro ao alvo, e Sawyer aparece dizendo que queria aprender também, mas Alan tinha uma habilidade que conseguia acertar facilmente tiros a mais de 800 metros sem precisar de um scope, e tenta ensinar a Sawyer, mas ele comenta sobre o filho dele que faleceu em uma missão, e o cara fica triste e entra. E galera, agora que o negócio vai ficar louco, pois começam a amar o Gus, pois todos ficam desconfiados, pois encontraram pólvora de fotografia, roubaram a poção do médico e Skinner sumiu, sendo que ele era um homem invisível. E todos acham que ele é um espião, mas antes eles precisavam se preocupar com outras coisas, pois em Veneza estava acontecendo um carnaval e foram colocadas aquelas coisas que fazem boom em vários pontos, e eles precisavam descobrir antes que desse ruim. Mas enquanto eu comentava, elas começam a fazer boom, e nisso eles precisavam agora quebrar o efeito dominó, pois os prédios estavam caindo, e Alan pega o carro de Nemo e começa a correr pela cidade, e galera, na boa, nunca vi um carro quebrar tanta pilastra assim. E Mina se transforma em moguerços e vai atacando vários capangas pelas ruas, e quase que tudo dá ruim, mas Sawyer consegue chegar no ponto certo e Nemo manda um foguete que consegue parar a demolição da cidade. Alan começa a ir atrás do Máscara de Prata, e os dois estão em um cemitério, e o cara começa a falar do filho dele, e agora que vem o plot twist, pois na verdade aquele cara da Máscara de Prata era o cara que hoje recrutou, o M, e ele consegue fugir. E vemos que na verdade Gray que estava fazendo as tretas no submarino, e ele estava infiltrado com M, e ele conseguiu plantar algumas coisas que fazem boom, e depois Gray pega um submarino de fuga e mete o pé. E galera, que coisa diferente. Eles começam a ir atrás deles, mas encontram uma gravação, e o M estava mandando uma mensagem falando qual seria o plano dele, estilo vilão da Sessão da Tarde. E ele diz que desde o começo tudo aquilo estava planejado, e que Gray conseguiu pegar um pouco da amostra de cada pessoa ali e colocou algumas coisas que fazem boom que se ativaria com o som daquela gravação. E eles tentam desligar, mas dá treta, pois dá boom. E agora eles começam a afundar no meio do mar. Mas o monstro do médico diz que poderia ajudar, e ele entra na parte com a água e se transforma, e consegue abrir a escotilha para tirar toda a água e geral é salvo. E agora eles não sabem o que fazer, pois estavam sendo manipulados desde o começo, e precisavam traçar um plano. Aproveitando que agora o M acha que eles faleceram, e eles recebem uma mensagem em código Morse que era do Skinner, que estava escondido vigiando tudo, e ele dá a localização de onde estavam indo. Depois de consertarem tudo, eles vão para o Ártico, e existem várias aldeias vazias, como se algo aterrorizante tivesse passado por ali, e eles ficam acampados em uma caverna esperando a chegada do Skinner. E tem uma grande fábrica no meio do nada, e Skinner, como é BR, dá um tapa no bumbum guloso da mina, e ele diz que desde o começo sabia que desconfiariam dele por causa de suas habilidades, e decidiu desaparecer para descobrir o que realmente estava acontecendo. E ele diz que dentro da fábrica eles estavam reproduzindo todas as habilidades do pessoal, desde ficar invisível até virar vampiro, e o M pretendia vender a amostra para começar uma primeira mundial. Eles começam a invadir o local em silêncio, pois precisavam salvar os cientistas e a família deles, e depois destruir todos os equipamentos criados, pois eles copiaram a tecnologia do Nemo para construir armas avançadas. E claro que tem que rolar uma loucuragem, pois eles são vistos e começa mais uma lutaria violenta, e quase que Alan pega o M, mas ele se distrai e o cara foge.
foge, e o negócio tá louco, pois os caras têm um Homem de Ferro e um cara invisível, e Sawyer só consegue fugir. Mina começa a lutar contra o Gray, mas os dois são imortais, ou pelo menos não falecem fácil. Mas aí que Gray garoteou, pois ele achou que a faleceu, mas ela levantou e o prendeu na parede, e ela pega uma pintura dele, pois a fraqueza dele era a sua própria imagem, pois a maldição é que ele viveria pra sempre se não olhasse pra sua última pintura quando humano, e nisso ele vira pó. E claro que pra Nemi o cabeça de ovo não seria fácil, pois um dos capangas decide tomar a fórmula do médico, mas o cara toma muito, e o bicho fica grandão com trapézio descendente. Tá saindo da jaula morto, pô! E eles começam a lutar na loucuragem, mas estão apanhando, e quando eles vão falecer de leve, um boom explode e o bicho é esmagado. E Alan quase pega o M novamente, mas mais uma vez o cara foge. E agora o negócio tem que terminar bem, pois Sawyer tem que dar um tiro a mais de 800 metros, pois o óculos de Alan havia quebrado. E claro que ele consegue, mas Alan acaba falecendo, e no final eles enterram Alan na África, onde ele sempre quis ficar. E todos se juntam como uma liga extraordinária, e Sawyer deixa a arma dele no túmulo como agradecimento. Mas aí que vemos que deu ruim, pois do nada aparece um Cracudin que chega perto, e se ele não estiver ali para roubar a arma e comprar a pedra, com certeza vai falecer uma galinha, pois as nuvens mudam e o túmulo dele começa a tremer. É galera, esse é o filme Liga Extraordinária, que muitos não gostam, mas vou te falar, eu me amarro, ainda mais pela época que assisti. A única coisa que não gostei, que por causa desse filme meu primeiro filho nasceu, pois eu fui no cinema na parte que o Homem Invisível ficou desaparecido, e quando voltei minha esposa estava feliz, e 9 meses depois meu filho nasceu com cara de alemão, mas deve ser apenas a minha genética, tá tudo bem. E se você chegou até aqui, se inscreve aí pra eu fazer uma cirurgia pra não nascer mais bonecos, porque 5 já é suficiente. E me segue nas redes sociais e faz esse vídeo bombar, porque deu trabalho. E hoje é segunda, acordei meio tortinho por um lado, mas é isso, obrigado a todos, agora fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk